Gisele anda pelo hospital e coloca o seu plano em ação. Paulo dorme com a morena. Gisele joga uma cobra em cima de Esmeralda. Os pombinhos continuam dormindo. Esmeralda acorda e beija Paulo, que segue no sono profundo. Ela vê a cobra e grita muito. Paulo desperta e também se desespera. Ele tenta agir rápido e joga a cobra no chão. Esmeralda passa mal. O bonitão percebe que a gata foi picada. Paulo pede ajuda. Esmeralda não consegue respirar. Gisele passa por outros enfermeiros e desfruta o sucesso do seu plano. Os médicos socorrem Esmeralda. Paulo teme a morte da morena. Fernando conversa com Mercedes, que torce para dar tudo certo na cirurgia da gata. Jacira despreocupa a amiga. Damião paparica a mãe e informa aos demais que precisa ir ao tribunal. O moreno planeja sair. Henrique chega no casarão. O carismático discursa e ressalta que está torcendo pela felicidade de Esmeralda. Henrique se coloca à disposição de Fernando, que pede um favor pro pretendente de Rita. O silencioso sorri. Rita joga as cartas. Henrique vai ao lixão. O carismático agrada a decrépita e ressalta que tem uma surpresa para ela. Henrique surge com os filhos de Esmeralda e incomoda a exploradora. Rita discute com o pretendente. Ela relembra ao idoso que não é babá. Henrique cuida dos pequenos. Rita volta a prever desgraças. Ela percebe que a operação de Esmeralda não será realizada. A gata segue à beira da morte. O doutor examina Esmeralda. Paulo se revolta com o médico. Eles discutem. O profissional da saúde conta pro pintor que devido à picada a morena não será operada. Cisneiros relata o ocorrido para Fernando. O doutor informa ao silencioso que não pode colocar a vida da gata em risco. Mariano visita Lorena e a impressiona. Ela descobre que Esmeralda está morrendo. Gisele afirma para Augusto que alcançou o seu objetivo. Ele a parabeniza. Ela se insinua pro vilão. Eles brindam. Os vilões seguem tramando contra os mocinhos. Augusto pensa em pedir para Gisele atormentar Perla, mas não sabe se ela é totalmente confiável. A víbora percebe que o desalmado está estranho. Augusto a despista. Gisele continua contente. Esmeralda se treme. Ela tem várias alucinações. Em seus delírios, a gata crê que Gisele ficará com Paulo. Esmeralda volta a berrar e apavora o pretendente. A morena entra em surto. Paulo faz de tudo para acalmar Esmeralda. Ela o ofende. Ele a agarra. Lorena e Mariano chegam na clínica. Fernando relata para os demais que a gata não está bem. Mariano decide processar o hospital. Fernando e Lorena repreendem o garanhão. O silencioso conta para terceiros que a cirurgia foi suspensa. Paulo se declara para Esmeralda. Ela continua alucinando. Paulo sente pena da morena, que não consegue voltar a si. Ela pensa que está sendo enganada pelo pretendente. Esmeralda delira e vê a si mesma louca como Perla. Ela crê que Gisele criará os seus filhos. Esmeralda volta a se descontrolar. A gata tem um troço. Paulo continua atônito. Rita deduz que Esmeralda não sobreviverá. Henrique a cala. A enfermeira ressalta que a gata teve uma parada cardíaca e pede o auxílio dos superiores. Paulo deseja morrer com Esmeralda. Rita acende uma vela e reza. Henrique crê que a decrépita está se redimindo. Eles sentem pena das crianças e oram. O médico faz de tudo para reanimar Esmeralda. Ela não reage. Ele não sabe o que fazer. Paulo chora sem parar. Lorena e Mariano amparam o bonitão. A venenosa crê que a gata se recuperará. Mariano também fica nervoso. Os apaixonados continuam tristonhos. Por pensamento, Lorena amaldiçoa a rebelde. Mercedes, Fernando e Jacira também continuam desesperados. O silencioso relata para as funcionárias que não pode perder a filha. Damião chega na clínica e descobre que Esmeralda está morrendo. Todos choram. Centavinho visita Virgínia. Eles decidem visitar a gata. Xavier decide acompanhá-los. Lorena é a única que não se importa com o estado de Esmeralda.
Os demais seguem nervosíssimos. Fernando anda de um lado pro outro. Os doutores fazem de tudo para curar Esmeralda. Rita e Henrique carregam os bebês. Perla segue calada e age de forma aérea. Os médicos continuam conversando. Fernando percebe que o dinheiro não compra a saúde. As horas passam. Esmeralda continua inconsciente. A enfermeira cobre a morena. Os doutores saem do quarto. Os cavalheiros seguem preocupados. Os médicos contam para os aflitos que a gata está estável. Cisneros relata para os demais que só o tempo pode curar a morena. Fernando assegura para Paulo que Esmeralda não morrerá. Virgínia acaricia os sobrinhos. Ela impressiona Mercedes. O doutor fica nervoso, pois Esmeralda segue na mesma. Ele faz de tudo para acalmar os preocupados. Paulo e Fernando decidem passar a noite no hospital. O mocinho continua paparicando Esmeralda. Jacira fica inquieta. Ela pede ajuda da santa. Fernando beija a mão da filha. No dia seguinte, Henrique vai ao barraco e faz uma serenata para Rita. Ela continua nos braços de Morfeu. Rita acorda. Ela crê que a morte chegou para buscá-la. Henrique não para de cantar. Rita levanta e encara o pretendente. Henrique é ovacionado pelos moradores do lixão. Ele alfineta Rita. Ela o provoca. Henrique revela para Rita que também é barbeiro. Ele mostra um crucifixo para a exploradora. Eles decidem ir ao hospital. Fernando surge na capela. Ele entra em oração. Perla não imagina o que está acontecendo. Mercedes e Paulo seguem de olho em Esmeralda. Fernando faz uma promessa. Mercedes escuta a prece do patrão. Virgínia tenta consolar Paulo. Lorena aparece. Virgínia reencontra a mãe. Elas se emocionam. Lorena pede para conversar com Virgínia. Paulo as deixa sós. Virgínia continua comovida. Lorena pede perdão para a filha. Os preocupados seguem devastados. Rita come e afronta Fernando. Eles trocam provocações. Fernando relembra a Rita que Esmeralda nunca foi feliz. A decrépita afirma pro silencioso que a gata teve uma boa infância. Fernando volta a insinuar que a exploradora foi uma péssima cuidadora. Rita enfrenta o ressentido e ressalta que não teve ajuda para criar Esmeralda. Henrique tenta acalmar os ânimos. Rita afirma para Fernando que a gata se parece com Perla. Augusto jura maluca que dedicará a sua vida a ela. A doida não o responde. Augusto tenta colocar Perla contra Fernando. Ele chacoalha a desvairada e segue furioso. Augusto sai do cativeiro. Perla continua atônita. Diógenes conversa com um cúmplice. Os bandidos seguem encurralados. Augusto pede para Diógenes não deixar Perla sozinha. Eles divergem sobre a situação. Augusto quase agride Diógenes. O bandido enforca o desalmado com a bengala. Virgínia e Lorena se reconciliam. A ardilosa afirma para a loirinha que quer voltar a morar com ela. Virgínia despista Lorena. A venenosa deseja que a filha termine com Centavinho. Virgínia reitera para a mãe que ama o mendigo. Lorena critica Centavinho e irrita a filha. Ela não dá caso à Marga. Virgínia confessa para Lorena que pretende casar com Centavinho. A ardilosa fica revoltada. Lorena afirma para Virgínia que ela não pode casar com ninguém. A ceguinha não entende o comentário. Virgínia pressiona a mãe. Lorena decide esconder a verdade da filha. O médico conta para os preocupados que Esmeralda está fora de perigo. Fernando abraça Paulo. O silencioso agradece a ajuda do doutor. Paulo ressalta que Esmeralda é muito valente. Ela aperta a mão dele. Eles lamentam o adiamento da cirurgia. Paulo deseja que Esmeralda acorde. Ele conta para Morena que Rivas esteve no hospital. Paulo jura a Esmeralda que eles casarão. Gisele procura Mariano. Ele a desafia. Gisele afirma para Mariano que quer eliminar a gata. Ele se aflige. Gisele relata para Mariano que Esmeralda deve largar Paulo. O garanhão xinga a vilã.
Mariano afirma para Gisele que os pombinhos não vão se separar. O calvo parte para cima da megera. Ele esclarece para a víbora que a gata voltará a andar. Gisele tenta agredir Mariano, só que não consegue. Eles trocam ameaças. Mariano sugere que Gisele vá atrás de um psiquiatra. A vilã volta para a clínica e percebe que a gata tem 7 vidas. Ela entra no quarto de Esmeralda e vê Mercedes dormindo. Gisele deseja enforcar a morena. Mariano conta para Paulo que a megera é capaz de tudo para conseguir o que quer. Eles decidem agir contra a víbora. Gisele coloca a mão no pescoço de Esmeralda. Ela enforca a gata. Gisele desfruta a desgraça de Esmeralda. Jacira invade o quarto e confronta a vilã. Mercedes acorda. Jacira ameaça Gisele. Elas berram muito. Mercedes tenta acalmar os ânimos. Jacira empurra Gisele. Mercedes cuida da gata. Gisele vê Fernando. Eles trocam ameaças. Mercedes se desculpa com Jacira. A carismática conta pra amiga que Gisele não é confiável. Mercedes e Jacira seguem com pena de Esmeralda. A gata cita Paulo. O bonitão surge na lanchonete. Jacira conta pra Paulo que Esmeralda está atrás dele. Ela se refresca. Paulo acorda Esmeralda. Ambos dialogam. Ele canta. Esmeralda agradece a ajuda de Paulo. A gata deseja saber se a cirurgia deu certo. Paulo revela para Esmeralda que ela foi picada por uma cobra. A morena deduz que não será operada e se apavora. Paulo tenta controlá-la. Esmeralda volta a sofrer. Paulo conversa com os médicos. O profissional da saúde relata para o mocinho que, sem cirurgia, é impossível a gata voltar a andar. Xavier visita Esmeralda. O ceguinho crê na recuperação da morena. Xavier deduz que Esmeralda pode caminhar mesmo sem a intervenção de uma cirurgia. Ele a estimula. Ela fica animada. Instantes depois, Esmeralda discute com Paulo. Ela conta para ele que será ajudada por Xavier. O pintor fica furioso. Esmeralda afirma para Paulo que confia em Xavier. Ele tenta colocar ideias na cabeça da morena, mas não consegue. Xavier e Virgínia ficam animados com a futura chegada de Esmeralda no instituto. Paulo aparece no local e discute com o ceguinho. Eles brigam feio. Paulo exige que Xavier não dê falsas esperanças para Esmeralda. O bonitão continua enciumado. Fernando não convence Esmeralda a se operar. Ela conta pro silencioso que trabalhará duro com Xavier pela sua recuperação. Fernando respeita a decisão de Esmeralda. Ela o paparica. Xavier esclarece para Paulo que fará de tudo para auxiliar a gata. O bonitão ofende o ceguinho. Virgínia intervém. Eles não param de brigar. Paulo relembra a Xavier que Esmeralda é uma moça comprometida. O ceguinho desdenha da situação. Os médicos conversam com a gata. Eles ressaltam que, sem operação, não vai acontecer um milagre. Esmeralda afirma para os profissionais que confia em Deus. Eles divergem sobre a situação. Paulo confessa para Virgínia que detesta Xavier. Ela nota que o irmão está descontrolado. Virgínia exige que Paulo respeite os deficientes. Ele pede perdão para a irmã. Virgínia percebe que Paulo está com medo de perder a gata. Xavier conversa com um amigo. O ceguinho insinua pro colega que Esmeralda é especial. O cara percebe que Xavier está começando a amar a gata. Ele nega. Xavier é aconselhado pelo amigo. Esmeralda surge no instituto. Virgínia ajuda. Elas conversam sobre Paulo. Virgínia conta para Esmeralda que o pintor é muito ciumento. Paulo vai à galeria de Gisele. Ele tenta evitá-la. Ela puxa assunto com o bonitão, que a contém. Gisele inventa para Paulo que está arrependida. Ele a afronta. Paulo joga na cara de Gisele que não confia nela. Ela faz de tudo para enganar o bonitão. Gisele insinua que Paulo é o responsável pela desgraça de Esmeralda. O delegado e um estranho tentam identificar os assaltantes da joalheria. Eles não avançam na investigação. O desconhecido segue estressado e levanta. Ele vê a foto de Inês,
reconhecendo-a desprezível. A perversa fica revoltada ao perceber que Garibaldo quer mudar de vida. Ele parte para cima dela. Eles trocam ofensas. Garibaldo esclarece para Inês que deseja se superar. Ela volta a planejar o sequestro da gata. Garibaldo insinua para Inês que não quer cometer outros crimes.